Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Betinho Online. Edmar Rodrigues, empresário natural de Acopiara, estado do Ceará. É o nosso convidado de hoje, de frente com o Betinho Online. Edmar, obrigado de ter aceito o convite. Eu que agradeço aí, Betinho. Bom dia. Agradeço aí a receptividade aí, o carinho costumeiro. Muito bacana, sempre muito bom estar com você. Você é lá do estado do Ceará. Conta um pouco esse teu início de trajetória para chegar em Santarém e ser esse empresário bem sucedido que você é. Como é que começa lá no Ceará até chegar a Santarém? Olha, Betinho, andar do sítio, né? Geralmente chama aqui como colônia, né? Lá é um sítio no interior de Acopiara, né? Que Acopiara é um município inteiro do Ceará, né? Ou seja, que nem diz o cearense, é mais interior do que água de coco, né? E o que acontece, né? Então lá foi toda a minha vida, né? Fui criado pelos meus avós, desde os 8, 9 meses de idade, né? E foi muito bacana, com as pessoas que realmente conseguiram transmitir para mim os valores do ser humano, os valores da vida, né? E foi muito bacana, foi que me deu a oportunidade de ter acesso à educação, aos valores morais. Então sou muito grato mesmo a toda a minha família, isso é muito bacana. E depois do Ceará, né, depois de uns 14 anos estudando, eu fui morar em São Paulo, né, junto com minhas tias. 14 anos você já saiu do Ceará para São Paulo. Aí junto com as minhas tias, né, que sempre deram total apoio para mim, que são minhas irmãs também, né. Posso dizer que são outras mães que eu também tive, né, pessoas assim maravilhosas, e me acolheram em São Paulo, né. Então eu acabei ficando por lá, foi no início a minha vida profissional. Depois de 14 anos estudando, foi quando eu entrei numa empresa terceirizada na Ford, montadora de veículos de São Bernardo do Campo. Aí daí começou a saga. E depois de 14 anos estudando, né, meu primeiro emprego foi com a vassourazinha na mão. Foi a única forma que eu consegui identificar para poder ter acesso à montadora da Ford, né? Que já tinha uma familiaridade, já tinha um link, um brilho nos olhos, porque quando eu ia sair com o meu avô do sítio para fazer a feira, né, que chama lá no interior, eu ia fazer a feira na cidade todos os sábados, sempre a gente passava na frente da concessionária na cidade de Iguatu, também no interior do Ceará. E foi quando realmente eu imaginei isso aí, aquilo lá, e foi onde eu consegui vislumbrar e entrar lá. E depois de 7 meses varrendo o chão, né, eu acredito que não tinha pessoa que varria chão melhor do que eu. Né? Você conseguia conciliar o estudo, né, e o trabalho. Você chegou a terminar, fazer uma faculdade, assim, deu tempo de terminar? Sim. Então foi isso que aconteceu, né? Então após isso aí foi que ocorreu, né, na faculdade, né, estudava à noite, saí do trabalho direto para a faculdade, essas coisas todas. E foi quando tive uma experiência de vida muito boa, muito ensinamento, porque você passar 14 anos estudando e ter o primeiro emprego, ser com a vassoura na mão, isso é muito resiliente, foi muito aprendizado de vida. Não quem faça esse trabalho não seja uma pessoa tão digna quanto faça outro trabalho, mas foi isso que realmente fez isso, você dá uma valorização de vida muito grande, porque quando você começa de baixo para cima, você valoriza tudo aquilo que você adquire, né? Quando você pega de cima para baixo, parece que você não valoriza. Então talvez você começou, como você diz, estudando, pegando uma vassoura, para você estar onde você está hoje. E foi muito oportuno, porque fez com que eu pensasse, né, gente, que mesmo que fosse uma atividade de baixa complexidade, eu tinha que fazer ela, eu tinha que exercitar ela com excelência, né? Porque se eu não exercitasse uma atividade de baixa complexidade com excelência, como é que eu justificaria, como é que eu teria, por exemplo, convencimento para que um recrutador de uma grande companhia, que era a Ford Montadora, né, chamado Ford Brasil na época, né, pudesse contratar o Edmar, se o Edmar fazer uma atividade de baixa complexidade não fosse muito bem feita. Quando você começou lá na FOL, como você diz, uma vassoura, você chegou até que cargo na FOL antes de vir para... Pois é, então foi contando aqui rapidamente, né, que a saga foi grande, a jornada é longa, né, e o que acontece? Então, foi lá, eu fazia muito bem feita a minha atividade. Poderia não ser o que melhor, digamos assim, limpasse, mas provavelmente, não tenho dúvida que eu estava ali entre os primeiros, que mais fazia muito bem feito a varreção do piso, ficava observando as pessoas executando as atividades dele, por exemplo,
montando as peças na linha de produção. Era o meu sonho fazer aquilo lá, né? Foi quando certa vez eu fui lá no recrutamento, né? Houve aquele, no ano de 1990, aquele confisco da poupança, né? E somente após 7 meses disso ocorreu lá, foi que eu consegui uma vaga, né? E a cada média de 1 ano e meio, eu era transferido, eu era promovido de uma função de um departamento para o outro, né? E em 6 meses eu consegui já ir para o escritório de produção, né? Para a administrativa, né? Então foi muito bacana e várias outras conquistas, graças a Deus, foi um negócio assim, fantástico, né? E quando foi com 8, na época que a Ford Brasil ela se juntou com a Volkswagen formar a Auto Latina, aí me convidaram para compor o novo time lá do departamento de despesas de viagem, que controlava todas as despesas de viagem, as atividades, ou seja, dos presidentes, dos diretores da Ford, né, de viagem, essas coisas todas, né, e também fazia o controle da companhia aérea, né, e a agência de viagem que prestava serviço para a montadora. Foi muito, muito interessante. Quando foi no ano de 98, eu acabei sendo transferido, fui promovido para ser auditor do Banco Ford. Aí foi quando eu fui transferido para Fortaleza. Passei 2 anos em Fortaleza, já trabalhando dentro da rede concessionária, saí do âmbito da montadora, fui para dentro da rede concessionária. Foi daí onde começou todo um processo de preparação para hoje estar aqui. E depois de 2 anos, aí eu fui transferido para Teresina, ainda dentro da estrutura do Banco Ford, foi quando ocorreu uma reestruturação e acabei sendo transferido para Teresina. Queria me transferir para São Luís, mas eu dei uma justificativa técnica e econômica e acabaram o banco aceitando a minha sugestão. Ceará, São Paulo, Fortaleza, Teresina. E a partir de quando você chega aqui para o Pará, exatamente em Santarém? Cheguei em Teresina. Quando eu fui uns 3 anos depois, né, tive um programa fui inserido num programa de extensão voluntariada, a compra de alguns ativos do Banco Ford pelo Bradesco, e acabou fazendo com que teve esse plano de emissão voluntariado, e com isso fez com que eu tivesse uma série de oportunidades de emprego. Eu não sabia que tinha uma empregabilidade tão alta, né, quando isso aconteceu. E eu acabei colocando uma empresa de representação de venda de consórcio. 1 ano e meio depois, quebrei, que chegou um certo dia que eu não sabia o que dar de comida para minha filha no dia seguinte. Foi um momento assim de maior diversidade da minha vida, né? Mas foi esse momento de dificuldade fez com que realmente acreditasse que realmente a fé em Deus realmente acontece, não somente nesses momentos. E acaba abrindo outros horizontes. Outros horizontes, mas foi um momento assim, muito especial, porque eu pensava muito na minha filha, né? Como hoje eu penso muito nas minhas netinhas, né? Ave Maria. E o que foi que ocorreu, né? Foi quando surgiu uma oportunidade, né? Que a Via Marconi, né? A Fiat, concessionária Fiat aqui em Santarém, estava com 3 meses de aberta aqui e não conseguia muito problema. E quando me convidaram para vir para cá. Que ano é isso que você chega aqui? Isso foi em 2005. Eu me lembro que eu te conheci, você trabalhava nessa Via Marconi, né? Que era vender os carros da concessionária. Exatamente. Porque o Grupo EBD, que tinha concessionária Ford, onde a gente tinha um apoio de trabalho em Teresina, foi que já sabia do meu trabalho, tomou conhecimento, dava apoio para eles lá, e foi que me contrataram para vir para cá. Eu vim para poder ser o gerente geral da Via Marconi aqui em Santarém. Você já está há quanto tempo em Santarém? Santarém eu estou desde 2005, mas eu já conheci Santarém em 98. Quando ocorreu a minha primeira transferência de São Paulo para Fortaleza, o Banco Ford, a filial de Fortaleza, que atendia aqui a região norte. E eu já conhecia Santarém, Alter do Chão, meu saudoso amigo César, né, que era o gerente de vendas da Coimbra Lobato. Foi uma pessoa assim que eu tenho uma gratidão, embora não esteja mais entre nós aqui, mas uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque sempre me recebeu muito bem, né? E consegui desenvolver meu trabalho aqui, muito bacana. Foi quando eu comecei a conhecer Santarém e pensava já no momento, ou seja, em algumas situações paradisíacas nas praias de Alter do Chão, né? Em 98. Passou um tempo na Via Marconi e depois você transferiu para Rio Norte Veículo, até chegar aqui hoje. Passei 13 anos no Grupo EBD, né? Foi na Via Marconi. Por exemplo, alguns anos depois eu já consegui implantar a Jeep também aqui em Santarém, né? Cerca de 1 ano depois consegui fazer também
claro, né, através do Grupo EBD, a Hyundai, né, através da Miso, concessionária Miso, e por alguns anos eu fui diretor das 3 concessionárias do tempo, eu era responsável pela operação das 3 concessionárias, incluindo a Via Marcondes de Altamira, que eu tinha colocado lá em 2008, uma filial, através do Grupo EBD, sempre o Grupo EBD, um grupo fantástico de trabalhar, uma escola, uma universidade de uma vida corporativa ali, muito bacana. O Edmar, além dessa fantástica carreira que ele tem, né, de empresário de concessionária de veículos, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho, né, hoje você tem a Arpia Veículos aqui em Santarém, e onde revende os carros da Caoshare, né, que estão uma tendência de crescimento muito grande no mercado, e ele também tem a franquia da Cacau Show, quer dizer, você consegue, como é que é de fazer concessionária, Arpia Veículo e Cacau Show, são 2 empreendimentos diferentes, você consegue fazer. São 2 empreendimentos diferentes, mas são 2 produtos e serviços que os brasileiros amam. Quem ama, né? Quem Carro de chocolate. Quem não gosta de comer chocolate, Eu né? sempre digo, é difícil ter alguém que não gosta de sorvete, chocolate, milkshake, né? Muito bacana, muito top, né? Foi uma oportunidade que surgiu, eu nunca imaginava, né? E por incrível que pareça, na época eu nem tinha dinheiro suficiente para poder fazer isso, mas surgiu a oportunidade, acreditei, deu certo. 1 ano e meio depois já vejo a segunda loja, com mais 1 ano, sei que mais 1 ano e 8 meses já vejo já também a loja de Monte Alegre da Cacau Show, né? Você está com 2, você tem uma em Santarém e Monte Alegre, só 2, por enquanto são 2 cidades. Santarém e Monte Alegre, Cacau Show, né? E quando foi, aí também ainda passei, depois que eu saí do Grupo EBD para tocar as minhas lojas, passei ainda uns 2, 3 meses com o pessoal, fui ter uma experiência com o grupo do Zé Neto, né, na Rio Norte, né? Passei 1 ano e 2 meses lá, dando apoio para ele lá. Foi quando surgiu em definitivo a loja de Monte Alegre, e decidi realmente, foi um consenso para poder tocar as 3 lojas. Mas quando fui em setembro, outubro de 2020, surgiu a oportunidade da Caoshare. Meu Deus do céu, eu nunca imaginava na minha vida um dia ser proprietário de concessionária, né? Que foi onde começou tudo. Você sempre estava sempre gerenciando. Porque a área Arpia Veículo hoje é de você, tem um sócio. Vanderlei, tem um sócio, né? Isso, eu e o Vanderlei. Pessoa fantástica, uma espiritualidade fenomenal, e a gente já se conhecia já há anos, eu e o Vanderlei, né? Sempre quando a gente se encontrava era algo de papo muito bacana e um respeito. O Vanderlei é aqui de Santarém também? Não, é dali da região de Altamira. Pois é, qualquer dia a gente vai convidar ele para participar aqui também, Isso, fazendo então, de frente muito com o Betinho. bacana, né? E surgiu essa oportunidade, ele me chama de chefe. Chefe, se você entrar na operação, então, não. Dinheiro não tem não, mas coragem, um pouquinho de conhecimento, né, e com a sabedoria de vida. Tendo inteligência, conhecimento, sendo honesto, o dinheiro cresce rapidinho. Então está sendo uma experiência muito bacana, né? Muitos não acreditavam no projeto da Caoshare, mas quando você tem uma luz de uma intensidade quase que infinita, né, e somente você e Deus conseguem perceber, é natural que muitos não acreditam, muitos conseguem enxergar. Mas está aí, feito, né? A gente sabe que é um mercado muito disputado no Brasil, a questão de veículos, né? Mas como é que você analisa essa tendência de mercado? O que é que faz as pessoas gostarem tanto do carro hoje da Caoshare? O que é que ela tem de diferente das outras? Na realidade, Pedro, o que a gente observa hoje é que os grandes players sempre passaram por um vale muito forte, né? No seu percurso, né? E a Chery no Brasil não foi diferente, porque na realidade a Chery no Brasil está desde 2013. No Brasil, né? E quando chegou naquela crise lá no ano de 2014, 2015, praticamente quase que ela fechou as operações dela no Brasil, ou seja, quase que quebrou, né? Então, muita dificuldade. Tanto que o Grupo EBD, né, chegou a ter 6 concessionárias Chery aqui na região norte, né? Pará, Amapá e Amazonas. Muito bem. O fato é que, por exemplo, quando foi 2017, o Grupo Caoa, né, já tinha tido expertise de trazer a Hyundai para o Brasil, a Renault para o Brasil, a Subaru para o Brasil. Aí ele acabou adquirindo 50% das operações da Chery no Brasil. E foi que a partir de 2017 começou o boom, né? Tanto que em 2017 ela era a 17ª montadora, um rol de 58 montadoras instaladas no Brasil. Quando foi 2021, ela finalizou entre as top 10. Então foi um trabalho fantástico, fenomenal, né? Feito pela Caoshare no Brasil, né? Tanto que as operações da Chery no mundo, fora da China, a segunda maior operação dela é a do Brasil. Se tornou muito, muito importante, né?
e fez com que realmente os carros são muito tecnológicos, houve um avanço na melhoria, na qualidade, segurança, sofisticação, nível de acabamento, conforto, espaço para a família, fenomenal nos produtos da Chama. É como se os engenheiros assim, vissem que não tem nos outros carros, colocassem no dele, vamos fazer um aqui, não tem nos outros. E de um preço muito competitivo, né? Muito competitivo. Se você pega hoje qualquer carro da Kawasaki e você faz um comparativo de veículos do mesmo segmento, com várias outras montadoras que também têm veículos muito bons, mas quando você faz o comparativo... A tecnologia sobressai, né? É latente. Isso. Latente, absurdo, a gente já observou, é absurdo. Muito, e custo de manutenção é muito baixo, né? Então, por isso que a gente, dado o trabalho e o conhecimento... Isso é um ponto muito importante, né? Que a pessoa, você quer comprar um carro, às vezes você tem dinheiro para comprar aquele carro, mas por de manutenção. Então, você falou uma coisa importante. Além de ser uns carros com uma tecnologia inovadora, de primeira linha, tem uma manutenção baixa, que Sim, isso é importante. O custo de manutenção é muito baixo, né? Nós consideramos a concessionária completa. Graças a Deus estamos nas nossas instalações definitivas desde fevereiro passado, né? Que foi uma luta que a gente tinha. Iniciamos nossas operações no showroom de vendas, foi no shopping, no Rio Tapajós Shopping. Como eu comecei com a Jeep, quando eu comecei com a Miso e também comecei com a Kawasaki. Então já tinha uma certa experiência com isso, né? Eu já tinha a ideia, né, dos desafios que nós íamos enfrentar, né? E os concorrentes viram, algumas marcas muito fortes, já no terceiro, quarto mês a gente já ficou na frente delas, né, em licenciamento de veículo na região. Isso já incomodou muita gente. Alguns já falavam já negócio da marca, botando em xeque nossa marca. O fato é que o nosso trabalho foi focado naquilo que nós pudéssemos fazer de melhor. Porque pegando um pouco da carona do que você está falando, algumas, eu não vou citar nome de algumas que vieram para cá, também começaram a vender carros. Aí depois saíram da cidade. Então ficou esse mercado um pouco, né, assim, o pessoal ficaram com o pé atrás. A Kawasaki não, chega, vende e se mantém no mercado e hoje tem. E aconteceu isso de algumas vieram vender e depois foram embora, deixaram o pessoal na mão. Mas aí tem uma premissa muito básica que esqueceram de fazer. Por exemplo, quando eu instalei a Kawasaki aqui, pra você ter uma ideia, um dos pontos básicos que eu primeiro fiz foi estabelecer meu pós-venda, minha assistência técnica, né? Alguns até falam assim, mas como é que tu vai estar contratando mecânico agora, que não está entrando no carro? Não me interessa, né? Então eu fiz a contratação do mecânico. O mecânico, logo no início, ele fazia parte da entrega técnica do showroom do carro com o cliente, que era para o cliente ter segurança de que se ele precisasse de uma revisão ou de uma análise de possível, às vezes, um inconveniente que o carro viesse a aparecer, então algum tipo de desconforto, ter alguém já preparado para poder fazer, alguém treinado já para poder fazer as correções necessárias. Então isso deu muita segurança. Então eu foquei no pós-venda, o atendimento desde o início da operação, antes de vender o primeiro carro. Os demais que você mencionou aí, só pensaram em vender o carro, não pensaram no atendimento do cliente. O que eu busquei preparar foi assim, me preparar para atender o cliente, porque quando o cliente percebesse que ele estava sendo atendido, ele ia comprar de mim. Foi isso que aconteceu. E a Cacau Show, você tem Santarém já há um bom tempo, Monte Alegre é mais recente. Tem algum projeto de uma outra cidade ter a Cacau Show? Por enquanto fica essas duas. Existe um processo de expansão, né? Mas hoje o maior desafio, cara, de expansão hoje de qualquer empresa, qualquer segmento, está relacionado a pessoas, né? Como você buscar identificar, para você recrutar, selecionar pessoas para poder tocar o negócio, né? O pessoal sempre diz, porque não tem emprego, está carente. Às vezes está faltando pessoas qualificadas para aquela função, não é isso? No caso você está dizendo, a gente achar pessoas qualificadas para fazer isso, para você montar, fazer um empreendimento, você dar uma gerência, você tem que saber o que vai dar, porque o gerente é fundamental para aquilo ali crescer, né? Betinho, para você ter uma ideia, para todos que possam ter a oportunidade de estar nos assistindo, é de que o que acontece é o seguinte, tem muitas empresas contratando. Agora o desafio, onde é que está o desafio? É as partes se encontrarem, quem está precisando de profissionais e o profissional que está precisando de uma empresa com oportunidade. O desafio é isso, qual é o elo para essas duas partes se encontrarem? Esse é o desafio, entendeu? Porque se chega hoje aqui, contratar o vendedor, se ele tiver competência, se ele conseguir demonstrar competência e ele tiver realmente o contrato, quem não quer contratar uma pessoa excepcional
para poder ajudar e todo O mundo crescimento crescer. da empresa. Qualquer pode fazer uma enquete de 10 empresas, no mínimo 8 vai querer contratar. Quem não quer trabalhar com pessoas extraordinárias do seu lado? Pessoas honestas, Porque qualificadas. as pessoas fazem crescer. Porque recurso financeiro é interessante, precisa ter. Mas se não tiver gente, tá despachado. O negócio não vai, pai. O negócio não tem longevidade. Pode até começar, né? Pode até se estender um pouquinho, mas não tem longevidade, porque não prospera. A trajetória de Edmar Show é maravilhosa, mas a gente tem que chegar ao final do programa, um bate-bola rapidinho, Edmar, falando um pouco de cinema, série, o que é que você curte mais na vida? Eu tenho preferência hoje pelas séries, né? Muito bacana, também gosto de filme e é o cinema, mas a série é muito bacana e tipo, os Peaky Blinders ali é muito bom, tira bastante insights. Música, o que é que você ouve de música? Eu gosto de música maneira, música cabeça, né? E, por exemplo, Charlie Brown Jr., Rapa, Nat Roots, né? Você gosta de música com letras? Né? Eu acho muito bacana, muito top. Hoje em dia o pessoal só quer seu ritmo, só se liga na batida. Papai esquece o principal que é a letra, né? Então esse pessoal aí realmente é muito bom. Você acredita em Deus? Você é cristão? Acredito, é o sustentáculo da vida, né? Sem Deus não tem como existir. Como é que você define, como é que você define isso com uma frase que é interessante? Eu acho que todo dia você tem que pensar nisso, uma frase. Cara, eu acho que na verdade, acho não, né? Tenho certeza, convicção de que servir para existir. Para mim isso é a máxima, né? O ato de servir, seja com a tua esposa, com a tua namorada, com teus filhos, teus pais, teus amigos, até mesmo para quem a gente não conhece. O ato de servir é uma dádiva, né? Edmar Rodrigues, muito obrigado por você ter aceito participar aqui do programa. Eu que agradeço, né? E fico grato aí pelo carinho e atenção costumeira. Sucesso! Como eu falei no início do programa, Edmar Rodrigues é empresário, Cacau Show em Santarém, Monte Alegre, e aqui em Santarém também Arpia Veículo. Na próxima sexta-feira, mais um convidado de frente com Betinho Online. Até lá!